Olá pessoal, Shalom, sou a pastora Cristiane Correia, dona do canal Mergulhando nas Escrituras Sagradas. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de o que fazer quando um irmão cai em pecado. Qual a postura, qual o meu comportamento, como eu devo agir quando um irmão ele cai em pecado? Vale lembrar que todos nós estamos sujeitos a pecar. Isso não significa dizer que somos escravos do pecado, mas sim que ainda estando neste corpo caído, né? Quando eu falo caído, eu falo da natureza do pecado. Por nós estarmos nele, nós estamos propícios a falhar, a cometer pecados, mas sempre cientes de que em Cristo nós conseguimos cada dia a libertação de tudo aquilo que há em nós e que é necessário ser tirado. Nós sabemos que Jesus é o único que pode libertar o homem da escravidão do pecado. Mas eu não estou falando aqui de ser escravo do pecado. Eu estou falando aqui a respeito de quando uma pessoa, um servo de Deus, um irmão nosso em Cristo Jesus, comete um pecado. Como nós devemos agir? É sobre este assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de mergulharmos nas Escrituras Sagradas, eu quero convidar você que já é inscrito aqui no canal, que conhece a nossa missão de estarmos levando a palavra de Deus, já convido você a deixar o seu like, pois assim o YouTube vai compreender que este conteúdo é relevante e irá entregar a mais pessoas. Você que ainda não é inscrito no canal e chegou aqui de paraquedas, eu já quero convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal assim que você assistir esse vídeo. Se você gostar do conteúdo e se ele for relevante para você, já te convido também a deixar o seu like e no final do vídeo a se inscrever no nosso canal. Também aproveito e peço a você que conhece a nossa missão aqui a compartilhar os nossos vídeos, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus. No nosso vídeo de hoje, eu quero falar, sem me aprofundar muito, mas buscando ser bastante objetiva no conteúdo, eu quero falar a respeito deste assunto. O que fazer quando o irmão cai em pecado? Como eu devo agir? Será que eu sentar e ficar comentando com um e outro acerca do pecado do irmão, isso aí ajuda em alguma coisa? Será que Cristo, ele fica feliz com a minha atitude quando, em vez de eu orar pelo irmão, ou pelo menos tentar me aproximar dele para poder o ajudar, né, a vencer, a superar, a sair da situação, em vez de eu fazer isso, eu ficar, né, de conversas, de comentários com o outro a respeito do pecado do irmão, isso vai ajudá-lo? Bom, quando nós olhamos para o texto na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, o verso 1 está escrito: Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós, que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Olhe bem. Restaurai o irmão no espírito de mansidão, considerando a vós mesmos, para que também não sejais tentados. Observe bem o que Paulo está falando aos irmãos na Galácia. O que nós temos visto, por exemplo, hoje em dia, quando alguém comete um pecado, o que estamos vendo é a vida dessas pessoas vindo a público. A pessoa, uma pessoa que está ali dedicada à obra, está dedicada, preste atenção, eu não estou falando de alguém que vive no pecado, né, no pecado de, como é que eu posso falar? No pecado de iniquidade, tá? Não estou falando de uma pessoa que vive confortável com o pecado, que se sente super bem, que se sente feliz com o pecado. Eu não estou falando de alguém dessa natureza, eu estou falando aqui de pessoas que foram, né, libertas por Jesus, estão em Cristo,
Porém, por não vigiarem, acabaram cometendo pecados, até porque, como o próprio João, escrevendo na sua primeira epístola, João deixa claro que nós cometemos pecados. Tá? E nós estamos nessa natureza e cometemos pecados. Mas como é que a gente deve lidar quando isso acontece? Quando Paulo escreve aos Gálatas e fala desse assunto, Paulo orienta que os irmãos tratem desta situação com espírito de mansidão. Não é com aquele sentimento, com aquela atitude de que a pessoa é perfeita, de que eu não posso chegar e tratar desse assunto ou falar sobre o pecado do irmão com o irmão, não é com os outros, é com o irmão. Por exemplo, se o irmão cometeu um pecado, o que eu devo fazer? Como eu devo me portar? Eu tenho que me aproximar dele. E ao me aproximar dele, eu preciso fazer isso com espírito de mansidão, buscando ajudá-lo, com o propósito de restaurar o irmão. E infelizmente não é isso que nós temos visto no nosso meio. Quando o irmão cai em pecado, o que nós estamos vendo? A igreja está apedrejando aquela pessoa. Quando o irmão comete um pecado, primeiro, afasta-se, coloca ele em disciplina, coloca ele lá no canto. Nesse processo, o irmão está tendo seu nome espalhado, a igreja fazendo comentários, a igreja entre aspas, tá? A igreja entre aspas, porque não são todos que agem dessa forma. Mas, na sua maioria, começam as críticas, os apontamentos e ficam fazendo comentários maldosos acerca daquela pessoa que de Deus já alcançou o seu perdão. Aqui eu vejo Paulo orientando a igreja na Galácia a tratar com espírito de mansidão a situação do irmão que caiu no pecado, que caiu em alguma falha. E Paulo orienta a fazer isso considerando que isso pode acontecer comigo. Eu preciso cuidar do outro, porque aconteceu com ele, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. E infelizmente o que estamos vendo hoje em dia são muitas pessoas que estão agindo como se elas fossem intocáveis. Olha o outro que caiu no pecado, o pior é aquele que diz assim, eu já esperava que ele fosse cair. Eu já esperava que ela fosse pecar, eu já esperava que ele fosse pecar. E você percebe que não é nada daquilo que o Senhor nos ensina. Observe mais um texto do do apóstolo Paulo também, do apóstolo Paulo. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 18, diz assim: a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, que lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Observe bem que, da mesma forma que Deus não nos imputou os nossos pecados, mas antes colocou-se em nosso lugar para sofrer por eles e nos deu a vida novamente através de Cristo, devemos nós também perdoar os pecados dos nossos irmãos e não difamá-los, mas antes admoestá-los e ajudá-los a se levantar. É isso que nós precisamos fazer diante do pecado do irmão. Se o irmão pecou, se a irmã pecou, eu não tenho que sair por aí espalhando, ficasse sabendo que o irmão pecou, ficasse sabendo o que a irmã fez. A irmã fulana, mas não é a pregadora, não é a pastora, mas não é o pastor. Eu não posso sair por aí difamando o irmão que pecou. Preste atenção numa coisa. Não estamos falando que existem, sim, situações de pecados. Existem pessoas que vivem praticando o pecado, que já está tão conformado, mas está tão, como é que eu posso dizer, já se sente tão à vontade com o pecado, que para ele tanto faz. E quando vem à tona, as coisas são completamente diferentes. Mas aqui eu não estou falando desse tipo de situação, estou falando de situações de pessoas que elas dedicam a sua vida no reino, dedicam a sua vida para Cristo, mas que por falta de vigilância acabaram caindo em pecado.
E ao pecarem, se arrependeram, buscaram a misericórdia de Deus e alcançaram o perdão do Senhor. Mas o problema está nos irmãos, pois muitos não agem como Cristo ensina, muitos não agem como a palavra de Deus nos ensina, tratando da situação do irmão, buscando restaurar o irmão com espírito de mansidão. Precisamos entender isso. E concluo dizendo o seguinte: ao fazermos algum julgamento numa situação como essa, devemos levar em conta a restauração da pessoa, assim como o sentimento dela. Porque tem pessoas que caíram em pecado, mas não era o desejo delas, Elas se dedicando a Deus, buscando a Deus, mas em algum ponto da sua vida não vigiaram, caíram em pecado, mas se arrependeram. Mas o que é que acontece? A situação veio a público. Em vez da igreja se unir para trabalhar a restauração dessa pessoa, muitos fazem o quê? Escanteiam, desprezam. É completamente diferente do que Jesus está ensinando na sua palavra. É diferente do que aprendemos com a palavra do Senhor. Então, que nós possamos pedir a Deus sabedoria e espírito de mansidão para sabermos lidar com o pecado do irmão. Amém? Lembrando que assim como aconteceu com o irmão, pode acontecer com a gente. Então, que Deus continue abençoando a todos. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.